Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para aprender um pouco de física e para vocês perceberem a base conceitual da física, as melhores oportunidades para se resolver um enunciado de vestibular e compreender toda a área da física. Sou eu, professor Azeitona, que vou estar com vocês durante esses minutos aí para entender um pouco de física. Tudo bem? Então, antes de iniciarmos propriamente a física, nós temos que entender basicamente a base conceitual, né? E a base conceitual vai ser o quê? Entendendo, gente. O que é movimento? O que é repouso? E diante disso, as coisas, quem é observador? Quem está me observando? Será que estou parado? Será que estou em movimento? Agora estou parado? Agora estou em movimento? O que será que está acontecendo? E para isso nós temos que entender algumas bases conceituais. Tudo bem? Tranquilo até aí, gente? Então tá. Então vamos ver agora o que vem a ser algo em movimento. Então vamos perceber. Aproveitando aqui, estou andando. Estou andando, estou andando. Ah, professor, você está andando. Tudo bem. Agora, será que você aí da outra telinha, sentado no sofá ou na sua cadeira, você está parado ou está em movimento? Aí você me fala, professor, eu estou parado, eu estou sentado. Depende. Mas do que, professor? Do observador. Então, a física, nós temos que perceber sempre quem está observando o fenômeno. E aí, diante disso, que nós vamos dizer se está em movimento ou está em repouso. Agora, você sentado aí, na sua cadeira, no seu sofá, assistindo a aula de física, eu posso dizer que você está em movimento. Como? Um observador fora da Terra. Então, alguém na Lua, a Terra está em movimento. Obviamente, você estando no planeta Terra, você também está em movimento. Outra situação que nós vamos ver numa animação, um ônibus em movimento. Você está dentro do ônibus, alguém está do teu lado. Você pegou o ônibus, está lá sentadinho no ônibus. Você, em relação à pessoa, está em quê? Parado. Mas o ônibus não está em movimento? Sim, o ônibus está em movimento. Em relação a quem? A quem está fora do ônibus. Ficou claro, gente? Então, para nós sabermos se um corpo está em movimento ou se ele está em repouso, nós temos que perceber quem é o observador. Bom, pessoal, agora vamos ver alguns conceitos. Primeiro, a parte da cinemática. O que é a cinemática? Primeiramente, a física divide nessa parte da mecânica a cinemática, a dinâmica e a estática. Primeiramente, vamos ver a cinemática. O que vem a ser cinemática? Ela estuda os movimentos dos corpos, só que ela não se preocupa com as causas. Quer dizer o quê? O carro, o tamanho, se está numa descida, subida, se o pneu, se tem aquaplanagem, se não tem, atrito. Então, nós não vamos nos preocupar com isso. Vamos nos preocupar com o quê? Vamos nos preocupar com o movimento em si. Então, em resumo, cinemática estuda os movimentos sem se preocupar com as suas causas. Tudo bem? Um exemplo que nós vamos ver na animação. Dois carros, um a 300 km por hora, claro, um carro de Fórmula 1, e o outro a 350 km por hora. Aí eu falo, um carro passou pelo outro. Você vai entender, um ultrapassou o outro? Será? Eu tenho que falar se o carro está vindo ou está indo, que movimento que é do carro. Pergunto a vocês, será que existe uma velocidade negativa? Será que tem velocidade negativa? Se eu disser assim, um carro está a menos 400 km por hora, um carro de Fórmula 1. Você fala, não, professor, não existe. Existe sim. E é isso que nós vamos ver. Então vamos agora ver o que é velocidade. O que significa uma velocidade 300 km por hora? Quando nós analisamos uma velocidade máxima, placa de sinalização de velocidade, para não levar multa, limite máximo 60 km por hora. O que vem a ser esse por hora? Então, analisando, 60 km barra H. Já vimos várias placas com erro conceitual. Só coloca a velocidade máxima 60 km. 60 km é uma distância. E aí nós temos que saber na velocidade, que você fala, 60 km por hora, quer dizer o quê? Que ele faz uma certa distância num certo tempo. Isto é velocidade, distância pelo tempo. Só que essa distância nós temos que tomar bastante cuidado, porque nós temos o caminho percorrido e o deslocamento. O que vem a ser caminho percorrido?
Vamos ver aqui, eu vou usar esse meu espaço para demonstrar para vocês o que é caminho percorrido e deslocamento. Percebam aqui comigo. Vamos imaginar, estou nessa posição aqui, redação e literatura. Vou andar 1 metro. Andei 1 metro. Então, meu caminho percorrido foi 1 metro. Meu deslocamento também é 1 metro. Aí ando mais 1 metro para cá, né? Então, saí daquele ponto, andei 1 metro, andei mais 1 metro, andei 2 metros. Será que o deslocamento é 2? Calma, já te falo. Aí venho para cá, mais 1, e volto para cá, mais 1. Então, quanto que eu andei? 1, 2, 3, 4. Isto é caminho percorrido. E o que é deslocamento? É aonde eu começo e aonde termina. Comecei nesse ponto e eu terminei nele, meu deslocamento é 0, é nulo. Mas, professor, você andou, então só cuidado com essa base conceitual entre caminho percorrido e deslocamento. Deslocamento, para dar um resumão para vocês, é aonde começa e aonde termina, se passa um traço. Nesse caso que eu tinha falado para vocês, que eu andei 1 e andei mais 1, se eu quiser saber o deslocamento, percebam, reta, reta. Eu vou ter que passar uma reta daqui até lá. Eu vou usar o Teorema de Pitágoras. Né? E o Teorema de Pitágoras, vocês sabem que é a tal da hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Aí você usa. Gente, essa parte de Teorema de Pitágoras, né, analisando aqui, a parte do Teorema de Pitágoras é muito utilizada em vestibular. Então, usem bastante isso quando se falar em deslocamento. Geralmente, deslocamento usa muito o Teorema de Pitágoras. Tranquilo? Então, para você calcular a velocidade, quando falar distância sobre tempo, essa distância vocês têm que saber se é o caminho percorrido ou o deslocamento. Aí que entra a diferença entre a cinemática, a velocidade vetorial, que faz parte da cinemática, a velocidade vetorial ou a escalar. O que nós vamos estudar agora a priori é a escalar, que é a distância sobre o tempo. Então, analisando, o carro a 300 km por hora e o outro a 350 km por hora. Não fica mais claro a gente entender? Gente, vamos ver a animação aí. Então veja esse trecho de 400 km. Uma cidade é outra. Esse trecho foi feito em 5 horas. Olha a pergunta, qual é a velocidade? Vamos pensar? Bom, professor, se ele fez 400 km em 5 horas, então ele fez uma velocidade de 80 km por hora? Correto. Só que tome um cuidado com isso. Gente, esse 80 km por hora, ele pode variar. Ele pode ir para 85, 70. A média é 80 km por hora. Por isso falar velocidade média. Não quer dizer que o carro, desde o início até o final, está a 80 km por hora. Quer ver uma questão rapidinha de vestibular, como pode ser pegadinha? Uma estrada, o limite de velocidade é 100 km por hora. Passou de 100, ele leva multa. Um carro está com uma velocidade média de 100 km por hora. Será que essa pessoa vai ser multada, sim ou não? Aí você para e pensa, não, professor, ele não vai ser multado. Se ele está com uma velocidade média de 100 km por hora e a pista o limite de velocidade é de 100 km por hora, ele não vai ser multado. Vai. Lembre que para fazer uma média de 100 km por hora, quer dizer o quê? Que ele passou um pouco de 100, então ele pode ser multado. Então, só tome cuidado com essa questão de velocidade média. 100 km por hora, ele pode passar, como pode diminuir. Não quer necessariamente dizer que ele está sempre a 100 km por hora. Na animação ficou bem claro. 400 km em 5 horas. Velocidade média do carro, 80 km por hora. Tranquilo? Fechou, né? Pessoal, agora vamos ver velocidade instantânea. O que vem a ser isso, velocidade instantânea? Instantânea, do momento. Imagine o velocímetro do seu carro, como está mostrando aí na animação de vocês. O carro tal, o velocímetro ele varia. Você sabe que ele varia. Você está acelerando, ele variou. Já vamos falar também o que é aceleração, hein? No momento que você olha para aquele velocímetro, olhou para o velocímetro, acusou 70 km por hora, aquele momento, nesse piscar de olhos, isso é velocidade instantânea. Então, tomem cuidado. Não vão fazer variação. No momento que você olha para o velocímetro, olhou ali no seu carro, o quê? 72? Piscou de novo, 75 km por hora? Isso é velocidade instantânea. Tranquilo? Fechou. Agora vamos entender o que vem a ser
aceleração. Gente, vocês viram a animação agora? Um carro acelerou e freou. Vamos entender o que é acelerar um carro. Acelera! Já viram bastante disso, né? Acelerar um carro. Professor, não é colocar o pé no acelerador? E o que vem a ser o acelerador? Vamos ver? Bom, o que vem a ser acelerar um carro? Vamos imaginar, você tacou o pé no acelerador. Professor, acelerar, tacar o pé no acelerador, mas como é que funciona isso, a aceleração? Tacou o pé no acelerador, você vê que no teu velocímetro ele vai de 0, vai mudando, 10, 20, 30, 40, 50, tal, e mudou a velocidade. Quer dizer o quê? Teve uma variação de velocidade. Tranquilo até aí? Tranquilo. Agora, vamos entender conceitualmente. Algumas revistas especializadas sobre automóveis, elas têm lá a aceleração dos carros numa tabela. Então vamos pegar um exemplo, um carro popular e um não popular. Vamos dizer que um carro popular ele fez de 0 a 100 km por hora, essa variação de 0 a 100 km por hora, em 20 segundos. Guarde isso, de 0 a 100 km por hora em 20 segundos. Um outro carro não popular, 2.0, vamos dizer assim. Ele fez de 0 a 100 km por hora em 10 segundos. Então você veja, um fez em 20 segundos, o popular, e o não popular fez em 10 segundos. Pergunto para vocês, qual dos dois acelerou mais? Ah, professor, claro que é o não popular, o carro 2.0. Mas por que a aceleração dele é maior? Como é que nós calculamos isso? Percebam, gente, não tem a ver com o tempo? Ambos não fizeram de 0 a 100 km por hora? Sim, a variação de velocidade tanto para o popular como para o não popular foi 100 km por hora. Só que nós podemos dizer que quem acelerou mais foi o quê? Quem fez em menos tempo. Então, como é que calculamos a aceleração? Velocidade sobre tempo. Quem fizer em menos tempo tem uma maior aceleração. Tem que ficar decorando fórmula? Analisando aqui com você, gente. Tem que ficar decorando fórmula? Claro que não. Primeiro nós temos que entender como é que funcionam as coisas. Se você sabe o que vem a aceleração, aí você percebe. Se um carro vai acelerar, outro termo que a física não utiliza, mas que é muito usual, é desaceleração. Na física nós não calculamos a desaceleração. Nós calculamos ou a aceleração ela vai ser positiva ou a aceleração vai ser negativa. Como a velocidade. Lembra que nós falamos lá? Será que a velocidade vai ser negativa ou positiva? Sim, existe sim velocidade negativa. E é isso que nós vamos ver. Vejam agora a classificação dos movimentos na tela. Velocidade positiva. O que é velocidade positiva? Nós vamos chamar de movimento progressivo. E velocidade negativa, movimento retrógrado. O que vem a ser velocidade negativa? Um carro no sentido oposto ao meu. Então lembrem lá no início, quem é o referencial? Eu sou o referencial, então eu vou analisar daqui em diante. Então todos os carros que estão saindo daqui e indo na outra direção vão assumir velocidade positiva, movimento progressivo. Os que estão vindo no sentido oposto, nós vamos dizer que é movimento retrógrado e vai ter que usar sinal negativo. Olhando na tela, se a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva, nós vamos dizer que o carro está acelerado. Se a aceleração for negativa, nós dizemos que é retardado. Não vai falar desacelerado. Claro que é comum nós falarmos que o carro desacelerou, mas o correto é dizermos que o movimento é progressivo retardado. Outra situação, velocidade negativa, movimento retrógrado. Se a aceleração é positiva, nós vamos chamar de retardado. E se for negativa, de acelerado. Um resumão para vocês, gente, ó. Sinais iguais, velocidade positiva e aceleração positiva, ou velocidade negativa e aceleração negativa, eles vão ser acelerados. Tudo bem? Sinais diferentes. Ó, velocidade positiva, aceleração negativa, velocidade negativa e aceleração positiva, sendo sinais contrários, o movimento é dito, a aceleração é dita retardado. Tranquilo? Fechou, né? Vamos ver agora uma parte importantíssima na física, que vem a ser movimento uniforme ou movimento retilíneo uniforme. Por que eu digo ou, gente? Porque quando a gente fala movimento uniforme, pode ser movimento retilíneo uniforme ou movimento circular uniforme. Circular de uma circunferência, retilíneo de uma reta. Vendo aí a esquadrilha da fumaça, vejam as fumaças, tudo numa retinha, tudo bem?
Então, como é que vamos entender isso daí? Vamos ver na tela o que vem a ser movimento retilíneo uniforme. Observando a parte do movimento retilíneo uniforme, quer dizer o quê, gente? Se a velocidade fica constante, quer dizer o quê? A velocidade não pode mudar. Ela tem que ser sempre a mesma. 10 km por hora ou 10 metros por segundo, que é no sistema internacional dado em metros e o tempo dado em segundos, não pode mudar. Então, por isso nós falamos uniforme. O que é uniforme? Igual. Imagine você, todo mundo de uniforme, todos estão iguais. Então, movimento retilíneo uniforme. Eu estou numa reta e a velocidade não pode mudar. Como é que nós chegamos na equação do movimento retilíneo uniforme? Vejam na tela. Velocidade igual variação de espaço sobre variação de tempo. Lembrem que esse delta quer dizer variação. O que é variação? Final menos inicial. Geralmente o inicial representamos por essa bolinha. Então vejam lá, delta S é o final menos inicial. Então S menos S bola, delta T, T menos T bola. Como o tempo inicial sempre, geralmente, é zero, então corta fora. Então ficou S igual a S menos S bola sobre T menos T bola. Tiramos zero, vai ficar S, V igual a S menos S bola sobre T. Diz a matemática que está dividindo, passa multiplicando. Diz, né? Então vai ficar VT igual a S menos S bola. Daí passa para lá, diz que passa para cá e ficou S igual a S bola mais VT. Olhando os gráficos, percebam que do lado direito ou do lado esquerdo, agora direito e esquerdo de quem? Tem ali um gráfico que é bem usual na matemática e do meu lado direito tem um gráfico bem usual da física. Olhando. O gráfico da matemática está lá no eixo do y, 8, no eixo do x, 2. Aquela reta vem a ser quem? O 4. Olhando na física, eu tenho no eixo do S, que é o y, 8, e no eixo do x, que para nós é o tempo, que é 2. Fazendo na matemática, y igual, começa no 0, mais 4x. De onde saiu esse 4? 8 divididos por 2. Y igual a 4x. Na física, é o que nos interessa, fazendo uma relação matemática com a física. S igual, espaço inicial. Onde que está iniciando o gráfico? Ah, professor, está iniciando no 0, então 0. Mais a velocidade. Como é que calcula a velocidade? Distância pelo tempo. Quanto que é a distância? Ele andou 8. Em quanto tempo? 2. 8 por 2, 4. Então vai ficar S igual a 4t. Vejam agora esses outros gráficos aí, só para classificarmos se o movimento é progressivo, retrógrado. Olhem os gráficos. Primeiro, movimento progressivo. Vejam que a velocidade é positiva. Lembrem que toda reta ascendente ela é positiva. O gráfico ao lado, movimento retrógrado. A reta desce, então a velocidade é negativa. Lembrem que toda reta decrescente ela é negativa. O outro, movimento progressivo, velocidade positiva. Está lá, para cima do eixo do x. E movimento retrógrado, vejam, está para baixo do eixo do x. Obviamente, então, ela vai ser negativa. Agora vamos ver movimento retilíneo uniformemente variado. Variado quer dizer o quê? Variou a velocidade. Se variou a velocidade, vai ter que ter aceleração. Todos vão ter que ter. As fórmulas terão aceleração. Se não tiver aceleração, volta a ser movimento retilíneo uniforme. Vamos entender então como é que funciona isso. Vendo a animação do carro acelerando, vamos tirar a função horária da velocidade com o carro, que é a fórmula que nós vimos da aceleração na tela. Vejam, a função horária da velocidade agora no MR e o V. Tudo bem? Então olhem aí. Aceleração também, variação de velocidade sobre variação de tempo. Já vimos que variação é final menos inicial. Então lá, V menos V bola, T menos T bola. Como o tempo inicial é 0, vai ser 0. Então vai ficar A igual a V menos V bola sobre T. Diz que passa para lá e diz que passa para cá. Chegamos no final que vai ser o quê? V igual a V bola mais a T. Percebam que isso é uma equação do primeiro grau. Tranquilo, gente? Então, vimos aí mais uma demonstração que não é mais uma fórmula, e sim uma dedução matemática. Aceleração transformamos uma função horária do MR/UV, função horária da velocidade. Tranquilo? Agora vamos ver a função horária do espaço no MR/UV. Então vejam bem, gente. V igual a V bola mais a T. Primeiro olhem o gráfico. Também é um gráfico de aceleração. Calculando a área. Como é que calculamos a área? É a área de um trapézio. Base maior mais base menor, vezes a altura divididos por 2. Quem para nós é a base maior? V. Base menor, V bola. Altura, T. E a própria área do trapézio é a tua variação do espaço. Então vamos ver agora passo a passo, indo aí.
do V, passa para lá, passa para cá e chegamos nesta fórmula. S igual S bola mais V bola vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Percebo que isso é uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau, gente. E os gráficos vão ser uma parábola, serão uma parábola. Vejam que interessante na física. De uma reta, fomos para uma parábola. Equação do primeiro grau, indo para uma equação do segundo grau. Tem que decorar? Não. E sim compreender o desenvolvimento matemático, a lógica matemática, que ajuda um monte na física. Terminamos a aula sobre MRU, MRUV. Percebam que usamos bastante teorias. Contas, mínimo. Matemática, mínima. Vejam se não dominaram muito bem a parte conceitual, peguem alguns adicionais, materiais didáticos e se aprofundem na base conceitual. Um grande abraço.